esse respeito ao recurso, esse respeito ao patrimônio público, à população, nesse governo a gente não está observando. Está muito longe de estar, né? Um governo que obstrui investigação, que pode, inclusive, trazer economia pro erário. Um governo que obstrui investigação, que pode trazer melhoria de política pública e melhoria de condição de trabalho para trabalhador, muitas vezes terceirizado e explorado, que também, majoritariamente, né, em alguns dos espaços da terceirização, porque são espaços de limpeza, são espaços de cuidado, as cuidadoras, de vigilância, mas especificamente os espaços de limpeza, de cuidado, são ocupados também por mulheres. E, na maioria das vezes, mulheres negras, que estão sendo exploradas no seu ambiente de trabalho. Então, assim, é muito difícil, né? Quando a gente olha de todos os lados a um desrespeito. Outro dia eu tive a Joelma Caparrosa aqui, que é psicóloga, né? Conheço ela. Que tem o instituto lá, e falando com a Joelma, eu adoro a Joelma, eu tive a oportunidade de gravar um podcast com ela na época do escritório. De lá pra cá eu tenho um respeito pela fala da Joelma, e que se as pessoas entendem que nós mulheres somos esse braço social, nos coloquem lá, né, para a gente conseguir, de fato, garantir os direitos sociais das mulheres, né, os filhos, porque a Joelma Aquilo falava assim, ela tem um projeto dentro do Instituto, onde ela cuida das mães das crianças autistas. Porque você imagina qual é a carga dessa mãe, Luciana? Porque é lindo quem tem lá um motorista que pega, né? Não que a dor daquela mãe ou o problema daquela família seja menor do que aquela que leva de ônibus. Mas você imagina uma mãe sair com uma criança autista, ela tem que deixar, porque alguém tem que trabalhar, né? Na maioria das vezes elas são sozinhas. Não tem o pai não tá ali. Elas têm que sair, elas têm que trabalhar, elas têm que voltar, e elas ainda têm uma criatura, né, uma criança esperando ela com todas as adversidades possíveis, que você não sabe em que grau tá, que dia tá. Como essa mãe sobrevive, né? E a Joelma falava isso, ela falava, Lu, a gente precisa começar a cuidar dessas mães, porque elas estão adoecendo. E essas mães doentes, você vai deixar aquela criança ainda mais doente. Então, quando a gente fala de escola, né, que você olha essas... Eu falo, meu Deus, será que ninguém ali, né? Eu fico imaginando ali no parlamento mesmo, ninguém sabe o que é sair de manhã, acordar às 5 horas da manhã, fazer marmita, colocar marmita, levar a escola, monta no ônibus, deixa a criança, trabalha o dia inteiro em trabalhos que na maioria das vezes são, né, braçais, mal remunerados, sai à tarde com toda aquilo que todo mundo tem dia que é legal, tem dia que é uma encheção de saco, tem dia que você tem vontade de meter o pé e você não pode, e volta, e cata essa criança e leva para casa de novo. Será que ninguém ali vive isso? É muito poucas pessoas ali dentro, e não é uma realidade tão distante que você olha, assim, ali o perfil, né, de todo mundo que a gente acompanha ali, um ou outro ali, acho que uns 3 ali, foge um pouco disso, porque o resto não. E a gente não vê. Eu vejo ali vereador brigando por conta do colar girassol. Pô, Luciana, né? E que mais para essa criança? Só que ainda que haja o colar girassol, mas cadê a capacitação para os servidores saberem identificar aquele colar girassol? Cadê a política pública? O que você vai fazer na hora que você identificar essa criança? Exatamente. Você vai fazer o quê com ela? E aí você vê neguinho batendo, porque tem que pôr e que tem que... E depois, meninão, você vai identificar, você tá carimbando essa criança. E essa coisa do laudo, né? Essa busca incessante de laudar essas crianças. Olha, o dia que a Joelma veio aqui, nós saímos daqui pior do que nós entramos, né, Gilvan? Porque você para assim, você fala, gente, a massa tá acabando, as pessoas vão adoecer. E aí a gente fala em doença, a gente fala em política pública, nós temos aqui a criminalista. Eu acho lindo, e graças a Deus que as coisas vêm sendo construídas, direitos são sempre feitos para a gente conquistar cada vez mais. É ótimo conquistar direito, mas quando você dá uma medida protetiva para uma mulher, você tem que garantir o resto das políticas públicas. Hoje saiu uma matéria que a mulher conseguiu acho que não lembro em que cidade, não é aqui, mas a mulher conseguiu uma medida protetiva 9h30 da manhã, 11 horas da manhã, o cara invadiu o portão da casa com o carro, esfaqueou, tirou as vísceras delas para fora, Luciana.